Deixa eu adivinhar, tu finalmente começou a investir, comprou tuas primeiras ações e fundos imobiliários, mas no mês seguinte surgiu a grande dúvida. E agora, o que eu compro esse mês? Onde investir? Os fundos imobiliários despencaram, será que devo colocar tudo em renda fixa agora ou será que é melhor comprar mais ações? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar o jeito certo para você saber o que comprar todos os meses e qual seria a forma correta para você balancear sua carteira de investimentos. E já direto ao ponto, a forma que a gente vai usar para saber no que investir e o que comprar é definindo uma alocação, ou seja, definir as porcentagens em que cada ativo vai ter na nossa carteira. E para isso, eu preparei aqui uma planilha para nos ajudar, que inclusive vou disponibilizar ela para vocês de forma gratuita. No final eu te explico como baixar. Mas antes da gente ir para a planilha, só te explicando melhor sobre esse negócio de alocação. Alocação estrutural nada mais é do que distribuir a sua carteira de investimentos entre diferentes setores. A ideia da alocação estrutural não é ficar tentando aproveitar momentos específicos de oportunidade, mas sim mirar no longo prazo. Como você já sabe, a bolsa não é cassino. Segundo Harry, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1990, a diversificação é o único almoço grátis que temos nos investimentos. Inclusive, a Vanguard, que é uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, fez uma análise histórica sobre o que era mais importante para o retorno do investidor pessoa física. E ela chegou à conclusão de que 90% do retorno de uma carteira de investimentos vem através de uma boa alocação estrutural. Então, o mais coerente é sempre seguir a alocação estrutural. A gente já vai ver agora como fazer isso. E você deve ir ajustando sua carteira à medida em que você for fazendo novos aportes. Dito isto, vamos aqui agora para a planilha para eu te mostrar como fazer isso na prática. Aqui na planilha, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente definir qual que é a alocação ideal que a gente quer ter. E aí, já te adiantando, né? Essa alocação, ela varia das mais diferentes formas. A gente tem alguns modelos já pré-definidos, vou tentar deixar alguns aqui na tela, mas basicamente vai depender do teu perfil. Quanto mais conservador, maior deve ser a tua parcela em investimentos de renda fixa, e quanto mais arrojado, maior vai sendo a parcela para investimentos que envolvem um pouco mais de risco, como renda variável, criptomoedas e investimentos no exterior. Então existem várias formas de você distribuir os seus investimentos. Você pode dar um Google aí rapidão e identificar qual se encaixa melhor de acordo com o teu perfil. Uma forma bastante conhecida é basicamente dividir a carteira de forma igual entre as diferentes classes de ativos. Então, nesse caso, a gente poderia colocar aqui 25% para renda fixa, 25% para ações e 25% para investimentos no exterior. E a carteira já estaria aí bem balanceada, meio a meio, como você pode ver. Mas vou pegar um exemplo aqui um pouco mais diferente disso. Vamos dizer que você tem aí um perfil um pouco mais conservador. Vamos jogar aqui uns 40% para renda fixa, 30% para fundo imobiliário e dividir aqui o restinho entre ações e investimentos no exterior. Beleza? A gente tem aqui então uma alocação de 100% do nosso patrimônio. E aqui embaixo a gente tem, né, de forma gráfica, como que ficaria a distribuição da nossa carteira. Aqui nesse gráfico tu consegue visualizar aí quanto que seria a proporção para renda fixa, exterior, ações e FIIs. Aqui do lado em patrimônio, tu vai digitar quanto que tu tem investido atualmente. Então eu coloquei aqui um exemplo de 10 mil reais, mas pode ser uma pessoa que tem 5 mil, pode ser uma pessoa que tem 100 mil reais investido. A ideia aqui, a lógica vai se manter. E aí, quando tu digitar aqui o valor que tu tem de patrimônio, automaticamente a planilha já calcula aqui quanto que tu deve ter de valor investido em cada uma das classes, tomando como base aqui a alocação que tu mesmo definiu. E aí, já adiantando para pontuar aqui uma coisa bem importante, você só deve mexer nas células de cor amarela, não mexe nas outras células para não acabar bagunçando aqui a planilha. E como tu viu, a planilha tá super simples, realmente fiz aqui de um jeito para que pudesse ajudar vocês aí na hora de fazer a alocação, né, o rebalanceamento de carteira mensal, mas vai servir super bem para nos ajudar aqui e no final eu vou te explicar como você pode baixar ela e utilizar aí para fazer a tua alocação, o teu rebalanceamento. Agora eu liberei aqui a outra parte da planilha, deixei oculta no primeiro momento, só para não confundir, só para a gente dar atenção realmente aqui nessa parte de alocação, mas vamos entender aqui agora quanto que tu deve ter investido em cada classe, em cada ativo. Vamos entender aqui como fazer esse rebalanceamento na prática. Então, pegando como base aqui, uma pessoa que tem aí 10 mil reais investido e definida essa alocação aqui, que a gente jogou 40% renda fixa, 30% FIIs, 15 ações e 15
exterior, a pessoa deveria ter um total de 4.000 em renda fixa, 3.000 em fundos imobiliários e 1.500 para ações e exterior. Porém, aqui do lado, a gente consegue fazer essa distribuição de forma mais profunda, avaliando aqui cada classe de ativo. Vamos começar aqui então pela renda fixa. Aqui na renda fixa, tu vai colocar os investimentos que tu está fazendo no momento. Então, vamos colocar aqui que tu tem lá investido num CDB pós-fixado do Sofisa Direto. Pronto, a gente colocou aqui e tu tem lá um valor de mais ou menos, tu investiu esse mês R$200. Aí o que é que eu vou pedir para que você faça? Acrescente aqui, ó, nessa coluna, o número 1, que é para a fórmula fazer sentido. E aí, conforme você for acrescentando aqui novos investimentos, tu vai arrastando a fórmula para baixo. Bem simplesinho, ó, só clicar e arrastar, que automaticamente ela já calcula para tu. Aqui na coluna K, a gente vai ter o valor ideal que tu tem que ter investido em cada um desses investimentos. E aqui na coluna atual, tu vai digitar quanto que tu tem aplicado naquele investimento. E a gente vai olhar aqui para essa coluna para identificar quanto que a gente precisa aportar para chegar na alocação ideal. No caso, o que tiver de negativo é para a gente investir, é para a gente aportar, e o que tiver de positivo não precisa colocar mais dinheiro. Então, nesse caso aqui, ó, como a alocação de renda fixa é de R$4.000 e a gente agora temos 4 ativos, a gente precisa, idealmente, ter R$1.000 investido em cada uma dessas 4 aplicações. No caso, na primeira, a gente já passou, tem 1.500, então não precisa aportar mais. Porém, as últimas duas aqui, a gente tem apenas R$200 investido. Precisa acrescentar mais 800 para chegar ali no valor ideal. Aqui do lado, em fundos imobiliários, a lógica é exatamente a mesma. Até deixei um exemplo aqui de vermelho para você entender melhor, mas vamos supor aqui que você tem apenas 4 fundos imobiliários e agora acrescentou um novo. Então, vou colocar aqui o número 1. Sempre que você adicionar um ativo, põe o número 1, que é para a fórmula poder funcionar. Vamos supor que eu adicionei aqui o fundo KNCR11 e eu comprei aqui uns R$210. Então, 210 é o valor atual que eu tenho, que eu aportei, e agora basta arrastar aqui a fórmula para baixo, que eu já vou deixar arrastada, tá? Para facilitar aí para vocês. Mas aqui a gente consegue ver, ó, que o ideal é eu ter R$600 em KNCR11. Como eu só coloquei 210, então eu precisaria aqui aportar R$390 para bater aí o valor certinho. Mas, Raíssa, beleza, deu para entender algumas coisas, mas ainda não ficou claro como eu sei quando eu vou investir no mês seguinte, o que eu devo comprar. Então, bora entender isso aqui um pouquinho melhor em maiores detalhes. Aqui em cima, como você pode ver, eu coloquei a informação de quanto vou investir, ou seja, quanto você vai aportar naquele mês. Eu considerei aqui que a pessoa tinha R$500 para investir, mas pode ser 200, pode ser 1.000, 10.000, qualquer valor. Vamos considerar, sei lá, vou reduzir isso aqui, vou dizer que a pessoa só tem R$200 para investir nesse mês. Então, com R$200, o valor que ela deve investir em cada classe já está destacado aqui nessas células grandes de cor preta. Então, se ela for investir R$200 no mês, ela vai precisar investir R$80 em renda fixa, 60 em fundos imobiliários, R$30 em ações e R$30 no exterior. A gente vai garantir, assim, manter a alocação aqui do lado que a gente definiu. Vamos imaginar outro cenário em que a pessoa tem agora R$750 para investir. Quando eu dou Enter, perceba que automaticamente, agora, o valor que a pessoa tem que investir é R$300 em renda fixa, 225 em fundos imobiliários, 112,50 em ações e 112,50 para investimentos no exterior. Então, conforme você preencher ali o quanto que você tem de dinheiro disponível para investir naquele mês, automaticamente a planilha vai te dizer quanto que tu tem que investir em cada classe de ativo, considerando a alocação inicial ali que tu mesmo definiu. E aí, outro ponto bem importante aqui da nossa planilha é em relação à porcentagem. Logo aqui do lado do valor que tu deve investir todos os meses, a gente tem a porcentagem atual daquela classe. Então, ó, na renda fixa, nesse exemplo aqui, a gente tem 33,07% da carteira investido nessa classe, em renda fixa. Porém, olhando aqui para o lado, o ideal, o que a gente mesmo definiu, é que seja de 40%. Então, falta investir um pouco mais aqui para ir rebalanceando essa carteira. Aqui em fundos imobiliários, a mesma coisa, ó, a gente tem apenas 25,83%, mas o ideal é ter 30%, então falta aportar um pouco mais. Já aqui em ações, a gente tem mais do que a alocação manda. A gente tem 32,83%, só que a alocação diz que é para a gente ter no máximo 15%. A mesma coisa que no exterior, né? Tá um pouquinho abaixo do que a alocação ideal diz. E aí, já aproveitando aqui para te passar uma dica
bem importante. Nós, investidores buy and hold, que visam longo prazo, idealmente, óbvio, né? A menos que o ativo perca a sua essência, perca ali os seus fundamentos, a gente não vai ficar vendendo para poder rebalancear a carteira. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, como as ações estão bem acima do que foi definido pela alocação estrutural, a ideia é que a gente não venda aquelas ações para conseguir equilibrar a carteira, mas sim, à medida em que a gente for fazendo novos aportes, aí sim tu vai rebalanceando essa carteira. Então, no melhor dos cenários, tu vai rebalanceando a tua carteira com o teu aporte do mês, e a gente sabe que algumas classes vão se valorizar bastante, algumas outras podem acabar caindo, mas a ideia é que tu não faça venda de ativo para rebalancear a carteira, e sim faça isso através do teu aporte mensal. Mas claro, vale abrir um parêntese aqui para caso alguma classe em específica acabe se valorizando demais. Isso pode acontecer, tende a acontecer geralmente, né, com as ações e as criptomoedas, por exemplo. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui para tu entender. Vamos supor que eu tinha R$ 1.985 em Taesa, porém ela se valorizou pra caramba e agora tá valendo aqui R$ 4.123. Então, automaticamente, nesse cenário, a tua porcentagem de ações subiu aqui para 54,21% da tua carteira. Só que pela alocação estrutural, a gente deveria ter aqui no máximo 15%. Então, nesse caso aqui, acabou extrapolando bastante e deixou a carteira aí bem desequilibrada. Então, quando acontece algum caso como esse, que vai desbalancear demais a tua carteira, e ainda que tu vá fazendo esse rebalanceamento através de aportes, vai demorar demais, dependendo do teu poder de aporte, óbvio, para a alocação ali voltar ao que é o ideal, você pode sim acabar realizando a venda de uma quantidade para manter ali a carteira no equilíbrio. Então, essa é a melhor forma que a gente deve utilizar para rebalancear nossa carteira de investimentos, sempre olhando para a alocação estrutural e tentando, óbvio, chegar ali o mais próximo possível do que a gente definiu. Claro que não necessariamente tu vai conseguir cravar exatamente aqui 40%, 30%, porque a gente sabe que são ativos de renda variável, portanto oscilam, então não necessariamente tu precisa ficar fissurado com isso, de ter que bater exatamente ali certinho, mas é um norte, é um guia que a gente deve tentar seguir. A planilha tá bem simplesinha, mas fiz com bastante carinho, tentei dar uma caprichada aqui para ficar o mais fácil possível e tentar ajudar vocês aí, auxiliar de alguma forma na hora de vocês for tomar essa decisão do que comprar e no que investir mês a mês. E claro, os ativos que eu coloquei aqui na planilha são apenas um exemplo, tá? Nada disso aqui é uma recomendação, apenas fui jogando aqui de forma aleatória alguns investimentos, só pra gente tentar deixar mais didático possível para melhorar a compreensão de vocês. E detalhe importante, tá? Já ia esquecendo aqui, mas não necessariamente todos os meses você precisa investir em todos os ativos que você tem. Voltando aqui rapidinho para te mostrar isso. Então, aqui, considerando que a pessoa vai investir aí, né, só tenha R$ 750 para investir nesse mês, ela teria que colocar aqui R$ 225 em fundos imobiliários. Porém, nós temos aqui o quê? 5 fundos imobiliários e R$ 225 a gente sabe que não dá para comprar todas essas cotas aqui, já que desses fundos apenas um é de base 10. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai olhar aqui para quem que ficou mais atrás. Então, por exemplo, aqui, ó, o KNCR11 é quem mais está precisando de aporte, já que ele foi o que ficou mais para trás. Então, tu poderia, nesse mês, investir aqui em uma cota de KNCR11 e uma cota de XPML11, que também ficou para trás, e no mês seguinte tu poderia jogar já aqui, ó, XPLG11, para ir rebalanceando essa carteira e, claro, dando uma olhada ali também no que é que está mais descontado para que tu consiga aproveitar oportunidades. Então agora deixa eu te mostrar aqui como é que tu pode baixar essa planilha e ter acesso a ela de forma gratuita. Inclusive vou deixar o link aqui embaixo para que tu faça o download e possa utilizar ela aí sempre que tu desejar. Aqui no link que vou deixar aqui embaixo, você vai clicar e vai aparecer essa tela aí para tu. Porém, como tu pode ver, aqui tem escrito somente ver. Então não dá para você digitar aqui, você não vai conseguir editar a planilha. E pelo amor de Deus, não adianta ficar solicitando acesso para editar, porque eu não posso liberar. A planilha é travada justamente para que todo mundo consiga ter acesso. Se eu liberar aqui e qualquer pessoa puder editar, vai bagunçar a planilha de todo mundo. Quando um acessa, automaticamente acaba batendo ali na planilha de todos os outros. Então
Então, para tu ter acesso à tua planilha, tu vai clicar aqui em arquivo e logo aqui embaixo em fazer uma cópia. Aí tu vai nomear, como por exemplo, vou colocar aqui a locação, aí tu clica em fazer uma cópia que automaticamente tu já vai ter acesso à tua própria planilha. Então essa aqui sim tu consegue mexer, basta digitar aí e lembrando, só mexe aqui nas células amarelas, senão vai acabar bagunçando tudo. E todos esses números estranhos aqui não precisa assustar, tá? Conforme tu for preenchendo as informações, for cadastrando aqui os teus ativos, automaticamente a fórmula já calcula, então pode ficar tranquilo em relação a isso. Inclusive, eu já deixei arrastada aqui as fórmulas todas até o final, basta realmente você digitar aqui. Então, por exemplo, ó, digito 1 aqui, vai digitar o ativo, HGLG11, por exemplo, e digita aí o valor atual que tu tenha investido. Pronto, automaticamente a célula ali já atualizou sozinha. Então, espero muito que essa planilha possa te ajudar de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo e se gostou do vídeo, por favor, deixa o like agora mesmo. Sem mais, espero muito que você tenha gostado e te vejo nesse vídeo aqui.